Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho agora, falar mais um pouquinho, né, de indução. Só que agora nós vamos falar de campo elétrico induzido e transferência de energia. Bom, na teoria eu já expliquei para vocês sobre campo elétrico induzido, porque quando há variação no campo magnético, não somente faz surgir uma corrente na espira, mas essa corrente que surge uma espira, essa corrente induzida que surge numa espira, quando o campo magnético está variando, é porque é criado antes um campo elétrico, é induzido um campo elétrico. Então, esse campo elétrico já existe se eu tiver uma região que o campo magnético esteja variando. Se eu coloco nessa região que já tem esse campo elétrico induzido uma espira, esse campo elétrico vai realizar trabalho sobre os portadores de carro, fazendo com que crie-se uma corrente na nossa espira. Bom, então vamos falar do campo elétrico. E para isso, eu vou resolver alguns exercícios, poucos exemplos para vocês entenderem melhor, ok? Bom, a figura abaixo mostra um campo magnético uniforme B confinado em um volume cilíndrico de raio R. O módulo de B está diminuindo a uma taxa constante de 10 militesla por segundo. Em termos dos vetores unitários, determine a aceleração inicial de um elétron liberado no ponto A. Se for colocado um elétron aqui no ponto A, para onde que ele vai ser acelerado? Bom, lembrando que a força sobre ele, a força elétrica sobre ele, é a carga vezes o campo elétrico. Eu primeiro vou ter que achar o campo elétrico, o vetor campo elétrico no ponto A. No ponto B e no ponto C. Observe que o ponto C e A estão a uma mesma distância R da origem. Então, o módulo do campo elétrico em C e em A vai ser o mesmo. Agora, a direção e sentido desse campo elétrico induzido é que vai ser diferente. Então, primeira coisa, imagine um cilindro. E nós temos um campo magnético que está confinado dentro desse cilindro. Ele está entrando na página. Só que ele está diminuindo a uma taxa constante de 10 militesla por segundo. Bom, vai ser criado um campo elétrico. Esse campo elétrico vai ter o mesmo sentido esse circular, né? Se eu colocar uma espira aqui, da corrente induzida na espira. Então, vamos pensar numa espira que fica mais fácil entender o sentido desse campo elétrico. Então, eu tenho aqui um campo magnético que está passando no sentido do meu dedo, entrando na página e está diminuindo com o tempo. Se eu colocar uma espira aqui, vai surgir uma corrente induzida nessa espira em um sentido tal que vai se opor a essa variação. No caso, o campo está entrando, mas está diminuindo, então vai surgir uma corrente, vamos com a mão direita, né? Uma corrente no sentido que vai estar, o campo magnético induzido por essa espira vai estar no mesmo sentido o campo magnético criado por essa espira que está percorrendo corrente, vai estar no mesmo sentido do campo magnético externo. Porque se ele está para lá e está diminuindo, essa espira vai criar uma corrente no sentido tal que vai criar um campo no mesmo sentido para compensar essa diminuição. Então, a corrente induzida vai estar no sentido horário, nesse meu referencial aqui. Agora, se a corrente induzida está no sentido horário, as linhas de campo elétrico vão estar no sentido horário também. Então, pegando um ponto aqui em cima, que seria o ponto C, o campo elétrico vai estar fazendo círculos, né? Então, nós vamos ter, nesse ponto, a gente vai pegar uma tangente a esse ponto para saber a direção e o sentido desse campo. A direção no ponto C vai ser para a direita e, continuando aqui embaixo, no ponto A, o campo elétrico vai ser para a esquerda, horizontal para a esquerda, ok? Então, já sabemos a direção do campo elétrico, tá certo? Bom, então, como eu falei com vocês, olha, no ponto C nós vamos ter um campo elétrico induzido para a direita, no campo A, um campo elétrico induzido para a esquerda. Bom, como é um elétron, a força que vai estar aplicada a ele, nesse ponto A,
Força é igual a carga vezes o campo elétrico. Como a carga do elétron é negativo, a força vai estar contrária ao campo elétrico. Então, no ponto A, nós vamos ter uma força que vai estar empurrando o elétron no sentido da esquerda para a direita, contrário ao campo elétrico no ponto A. Bom, então a aceleração dele também vai ser da esquerda para a direita. Vamos na segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, força resultante. Considerando que a única força que o elétron esteja submetido é a força elétrica, nós temos carga vezes o campo elétrico induzido igual a massa do elétron vezes a aceleração. Bom, o campo elétrico induzido a gente vai usar a lei de Faraday, integral fechada de E escalar ds igual a menos dφ de b dt. Fazendo a integral de linha aqui no mesmo sentido do campo, de 0 a 2πr, uma curva fechada, né? Aqui é uma integral fechada, eu tenho cosseno de 0 graus, para cada E eu tenho um ds que vai estar na mesma direção e sentido. Integral de ds, 2πr. Então, E vezes campo elétrico vezes 2πr. Do lado direito, eu tenho a taxa de variação do campo magnético em relação ao tempo. Então, d dt, quem é o fluxo magnético? Integral de BdA. Está falando que o campo magnético ele está entrando, né? Um B confinado a um volume cilíndrico, um campo magnético uniforme. Então, nós temos um campo magnético que vai estar entrando na página. Então, ele vai estar perpendicular à área da espira, logo vai estar paralelo ao vetor dA. Por isso que apareceu esse cosseno de 0 graus aqui, porque o fluxo é integral de B escalar dA. A integral de 0 a Rzinho, que é onde eu quero saber o campo elétrico. Então, quem vai criar esse campo elétrico vai ser a variação do campo magnético dentro dessa curva de raio R. De 0 a Rzinho, o meu dA é 2πr dr. O B, ele está constante em relação à área, né, em relação ao raio, sai da integral, integro 2πr dr de 0 a Rzinho, que é πr ao quadrado. Esse R da curva amperiana é igual a esse raio Rzinho aqui. Então, eu posso cancelar esse R com esse R ao quadrado. E derivando o resultado dessa integral, eu vou ter dB dt. Então, o campo elétrico vai ser R sobre 2 dB dt. Para qualquer R menor que Rzão, é válida essa solução, tá certo? Então, no ponto A, que é aqui embaixo, nós temos, como eu falei, o campo elétrico para a esquerda, logo a força elétrica é para a direita. Nós temos força, carga vezes o campo, igual a massa do elétron vezes A. Substitui aqui quem é o campo elétrico, divide pela massa do elétron, nós vamos ter o valor da aceleração. Basta substituir os valores aqui agora, que vocês vão encontrar o módulo dessa aceleração. A direção e o sentido, como eu falei, está no sentido positivo do eixo X, no caso, vai estar da esquerda para a direita. No ponto B, R igual a 0. Aqui, olha, campo elétrico igual a 0 para R igual a 0. Então, a aceleração é 0. Se nós colocarmos um elétron no ponto B, ele não vai se movimentar. No ponto C, que é a parte de cima, nós vimos no início que o campo elétrico vai estar da esquerda para a direita. Então, a força vai estar da direita para a esquerda. Então, a aceleração vai estar no sentido negativo do eixo X, menos I, o vetor aceleração do elétron no ponto C. O módulo é o mesmo porque ele está à mesma distância do ponto A, tá certo? Então, é o mesmo módulo que nós encontramos aqui em cima, só vai mudar a direção, só vai mudar o sentido, porque a direção também é horizontal, tá certo? Bom, espero ter ajudado um pouquinho nessa questão, tá certo? A compreender o campo elétrico induzido. Observe o seguinte, gente, se nós temos um campo magnético variando, vai surgir um campo elétrico induzido em um plano perpendicular a este campo magnético que está variando no tempo, que está variando. Então,
Isso vai nos dar suporte futuramente a estudarmos ondas eletromagnéticas, porque futuramente nós vamos ver que a variação do campo elétrico também cria um campo magnético. E juntando essas duas equações, a gente vai poder trabalhar com as ondas, nós iremos poder entender as ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, tá certo? E nós vamos ver que a variação de um gera o outro perpendicular a ele, e a variação do outro gera o outro perpendicular a ele. E a combinação desses dois vetores oscilando perpendicularmente entre si gera uma onda eletromagnética que vai se propagar em uma direção perpendicular aos dois campos, tá certo? Outro exercício. Se 50 centímetros de um fio de cobre com 1 milímetro de diâmetro são usados para formar uma espira circular, que é mantida perpendicular a um campo magnético uniforme, que está aumentando a uma taxa constante de 10 militesla por segundo, qual é a taxa com a qual é gerada energia térmica na espira? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 50 centímetros de fio de cobre de 1 milímetro de diâmetro. Esse fio vai se tornar uma espira circular de raio R. Para eu saber a taxa com que é gerada essa energia térmica, é dU de R dt, que é I ao quadrado vezes R, é a potência dissipada. Então, eu preciso conhecer a resistência e preciso conhecer a corrente que foi induzida nessa espira devido à variação desse campo magnético. Então, a resistência, nós sabemos que é a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Resistividade do cobre é tabelado, 1,69 vezes 10 a menos 8. O comprimento do fio, 50 centímetros, 0,50 metros, dividido pela área. Que área? A área que está percorrendo essa corrente. Então, é a área desse fio aqui, πr ao quadrado, que foi dado o diâmetro do fio, 1 milímetro. Então, é 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, que é o raio do fio. Tá certo? Com isso, a gente encontra resistência. E a corrente induzida? Fé induzida é a resistência vezes a corrente induzida, que é igual a 1 sobre a resistência vezes a corrente induzida, onde a fé induzida é a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Gente, preste atenção que eu não coloquei aqui o sinal negativo, tá certo? Porque aqui ele não falou o sentido desse campo magnético, então ele está preocupado que nós encontremos o valor dessa corrente, não o sentido dela, tá certo? Então, corrente induzida vai ser 1 sobre R, derivada em relação ao tempo, de integral de B escalar dA, que é B dA cosseno de 0 graus. Integral de 0 a R, de B, 2πr dr, 2πr dr é o nosso dA, tá certo? Então, a corrente vai ser 1 sobre R, a área não está variando com o tempo, então, vezes πr ao quadrado, vezes dB dt, que está variando com o tempo. A gente substitui os valores aqui, 1 dividido pela resistência, que foi calculada aqui em cima, vezes dB dt, que ele falou que o campo magnético está aumentando, né? Está aumentando uma taxa constante de 10 militesla por segundo, 10 militesla por segundo, vezes πr ao quadrado. Esse R aqui é o raio da espira, onde está fluindo o campo magnético variando com o tempo, tá certo? Que deu uma corrente de 18,5 miliampere. Substitui aqui o valor da corrente, R ao quadrado, I ao quadrado, vezes R, encontra 3,7 microjoules por segundo. Está sendo dissipado 3,7 microjoules em cada segundo, ou seja, 3,7 microwatts, porque 1 watts é 1 joule por segundo. Próximo exercício, uma antena em forma de espira, com uma área de 2 centímetros quadrados e uma resistência de 5,21 micro-ohms, é mantida perpendicular a um campo magnético uniforme de módulo 17 microtesla.
O módulo do campo diminui para zero em 2,96 milissegundos. Gente, ele falou o campo inicial e o campo final e o tempo. Então, ele não colocou igual aqui a taxa de 10 militesla, né, para cada segundo. Só falou o campo inicial e o campo final nesse intervalo de tempo. Qual é a energia térmica produzida na espira pela variação do campo? Gente, a energia é a integral da potência. A potência é du dt. Então, ΔU vai ser igual à integral da potência dt. Nós temos aqui uma potência média, certo? Que vai ser igual à potência dissipada, I ao quadrado vezes R, integral de dt, T, de T inicial a T final, ΔT. Então, por que eu falei uma potência média? Porque essa corrente aqui vai ser calculada com um valor médio da variação de B. Tá certo? Não do valor instantâneo. Então, voltando aqui, a variação da energia é igual a corrente ao quadrado vezes R, que é a potência, vezes ΔT. Quem é a corrente induzida? É a fé induzida dividido pela resistência. Vamos calcular a fé induzida, que é ddt de integral de BdA. Fazemos tudo aqui. B aqui está variando com o tempo. A área não está variando com o tempo. Então, eu tenho a área dividido pela resistência igual a dBdt. Bom, a gente vai pegar um valor médio. A corrente induzida vai ser A sobre R, ΔB sobre ΔT. Logo, o ΔU, olha, vai ser I ao quadrado, que nós encontramos aqui, A sobre R, ΔB sobre ΔT ao quadrado, vezes R, vezes ΔT. Esse ΔT cancela com o ΔT ao quadrado aqui, esse R cancela com R ao quadrado aqui. Então, nós temos a área ao quadrado, dividido por R, vezes ΔB ao quadrado, dividido por ΔT. Substituindo os valores, a gente acha 7,5 vezes 10 a menos 10 joules. Essa foi a energia térmica produzida na espira pela variação desse campo magnético. Gente, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês. Postem as dúvidas, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.